Eu tenho uma mensagem para essa noite. E ela vai ser transmitida. Amém, queridos? Hoje é culto de missões. Amados, e a palavra do Senhor diz que todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Mas como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E quem pregará se não forem enviados? Amém, queridos? Precisa ser enviados para pregar, para que pessoas ouçam, para que creem, para que invoquem o nome do Senhor. Amém? Então precisam ser enviados para pregar. E pregar o quê? A palavra está na sua boca, no seu coração. A palavra da fé que pregamos. É necessário pregar a palavra da fé. Amém, queridos? Então nós estamos aqui nessa noite e nós vamos pregar a palavra da fé. Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele separou, quando o Espírito Santo, Ele faz a promessa que o Espírito Santo viria sobre os discípulos, sobre toda a carne, para eles não permanecerem em Jerusalém, não se ausentar de lá, porque viria sobre eles o Espírito Santo, o poder desceria sobre eles para eles serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e nos confins da terra. Ou seja, vai ter aqueles que vão pregar a palavra da fé na sua região local. Vão ter outros que vão pregar a palavra da fé numa cidade vizinha. Outros no mesmo país, só que num lugar mais distante. E outros no confins da terra. Mas a palavra da fé, ela precisa ser pregada. Amém? Como eu não fui chamado para pregar outras nações, vou pregar a palavra da fé aqui em Campo Grande. Então eu sou missionário aqui em Campo Grande. Amém, queridos? Então eu vou pregar a palavra da fé aqui. Amém, queridos? Aleluia. E amados, eu quero falar nessa noite sobre o medo. Eu quero falar nessa noite sobre o medo. Amém, queridos? Glória a Deus. Como vencer o medo? Como lançar fora todo o medo? Amém, queridos? O medo, ele é gerado pela dúvida. Assim como a fé, ela atua pelo amor, o medo atua pela dúvida. E a dúvida é a ausência de fé. Se eu tenho dúvida, é porque eu não tenho fé. Amém, queridos? Então, quando tem dúvida, não tem fé. Quando tem medo, não tem amor. Porque o amor, ele lança fora o medo. Amém, queridos? E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos vai dar liberalmente, e nada lhes improperá. Peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor.
homem de ânimo dobre, homem duvidoso, inconstante em todos os caminhos. Aqui, nesse texto, Tiago está falando de pedir ao Senhor sabedoria. Mas não é somente sabedoria que nós devemos pedir ao Senhor da forma que Tiago nos ensina. São todas as coisas. Todas as coisas que vamos pedir ao Senhor, é necessário pedir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Tiago está dizendo, peça com fé, em nada duvidando. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, o que duvida não recebe do Senhor, porque a dúvida é ausência de fé. Para eu receber do Senhor, é necessário pedir com fé e não com dúvida. Uma coisa é oposta à outra. A dúvida é oposta à fé. Amém, queridos? E quando duvidamos, abrimos portas para o medo. E nós vamos ver isso. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele também diz em Romanos, e esse versículo deixa muito claro para nós, no capítulo 14, no versículo 23, no contexto ali ele está falando sobre comida sacrificada a ídolos. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé. Olha só que o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então quando eu como com dúvida, eu sou condenado, porque o que eu faço não provém de fé, ou seja, a dúvida, ela não provém da fé. São coisas diferentes, são coisas distintas. Amém? Amém, queridos? Onde há dúvida, não há fé. Onde há fé, não há dúvida. Amém? E quando eu duvido, amado, eu duvido de duas coisas. Às vezes, inconscientemente, a gente duvida e a gente não sabe do que a gente está duvidando. Quando eu duvido de duas coisas. Eu duvido que Deus, Ele não é fiel para cumprir o que prometera e não tem poder para cumprir o que prometeu. A sua dúvida, você tira Deus da posição de Deus. Você faz Deus menor do que os seus problemas. Porque quem prometeu é fiel e é poderoso para cumprir. Em Romanos, no capítulo 4, diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ou seja, quando eu duvido, é incredulidade. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Abraão não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto que aquele que prometeu tinha poder o suficiente para cumprir o que prometera. Então, quando eu duvido da palavra de Deus ou da promessa de Deus, eu estou duvidando que Deus tem poder o suficiente para cumprir o que Ele prometera. É isso que é dúvida. Nós tiramos Deus do seu trono. Amém? E Abraão, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Como ele se fortaleceu dando glória a Deus? Glória, 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 glória a Deus? Não, queridos. Ele dizia, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor sobre essa terra. Não há ninguém como tu, Senhor. Ele se fortalecia dando glória a Deus, deixando Deus na posição de Deus, deixando Deus sentado no trono. Amém, queridos? Ele tem poder para cumprir o que prometera. Então, quando eu duvido, eu estou desconfiando que Deus não tem poder para cumprir. E quando eu duvido, eu abro porta para o medo atuar na minha vida. Amém, queridos? Você lembra
de uma passagem, lá em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus estava no deserto, havia distribuído, multiplicado os pães, depois ele dá uma ordem para os discípulos atravessar o mar. E os discípulos vão. E depois Jesus quer ir ter com os discípulos. Só que não tinha barco para ele estar com os discípulos. Ele vai andando sobre as águas. Não tem barco, vou andando mesmo. Amém? Coisa simples, fácil, natural. A gente vê um som de gente andando aí sobre as águas. E ele foi caminhando sobre as águas. Amém? Quando os discípulos veem, não era uma coisa comum, ficam com medo, achando que estavam vendo um fantasma. E aí eles ficam aterrados de medo. E Jesus diz: ei, não temas, não tenha medo, sou eu, Jesus. E aí o apóstolo Pedrão, ele diz: Senhor, se é você mesmo, manda eu ter com você, manda eu ter contigo. Amém, queridos? Amados, eu quero abrir um parênteses aqui. Parece com alguém, né? Amados, quando a dúvida chega, é porque a palavra do Senhor, ela não caiu no bom solo do nosso coração. Amados, sabe o que Satanás está tentando fazer agora? Roubar a palavra. Roubar a palavra para não cair no seu coração. Porque ele sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a palavra que gera fé é aquela que nós a ouvimos e entendemos. Essa dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Quando a dúvida chega, é porque a palavra não caiu no bom solo do nosso coração. Porque quando a palavra cai no bom solo do nosso coração, da nossa boca não sai dúvida. Da nossa boca sai palavra. Amém, queridos? E ali estava Pedro. Jesus liberou a palavra e aí Pedro começa a andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas ele começa a reparar agora a força do vento. Ele começa a reparar nas circunstâncias. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Ele tem medo e começa a afundar. Ele olha para as circunstâncias, ele olha para o vento, ele olha para a tempestade, aquilo gera medo nele e ele começa a afundar. E aí ele diz: salva-me, salva-me. E aí Jesus dá a mão a ele e levanta. E leva ele até o barco. E Jesus diz algo para ele. Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não disse, homem de pequena fé, porque teve medo. Porque o que ele teve e começou a afundar foi o medo. Mas Jesus disse, homem de pequena fé, porque duvidaste. Ou seja, o medo, ele só passou a atuar na vida de Pedro por causa da dúvida. Amém, queridos? Se a palavra que Jesus havia dito, vem, tivesse caído num bom solo do coração dele, ele não ia falar, salva-me. Porque o que a boca fala? Ele ia dizer, o Senhor disse, o Senhor vai cumprir, eu vou continuar andando. Amém, queridos? Aleluia. Então nós vemos que a dúvida, ela gerou o medo. Amém, amados?
A dúvida, ela gerou o medo. E quando nós falamos de medo, que é a ausência do amor, porque onde tem o amor não há medo, amém, queridos? Eu não estou falando do medo de altura, do medo de uma serpente, de um escorpião. Esse medo é uma preservação de espécie. Não tem nada de errado alguém ter medo de altura. Amém? Mas quando eu falo do medo, eu estou falando do medo que te paralisa. O medo que produz tormento. Que supõe antecipadamente punição e castigo. Eita, amado, tormento significa isso. A gente vai ver já mais na frente. Amém, querido? Traz punição e castigo, o medo. Amém? Quando eu falo de medo, eu estou falando do medo que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Que Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, dunamis, poder explosivo, amor e moderação ou equilíbrio. Amém, queridos? Amados, nesse mundo, nós só temos 2 tipos de influência. Ou a influência de Deus, ou a influência do capeta. Não existe outra influência. Não existe outra inspiração. São só essas 2. Amém? E nós vemos isso na vida de Pedro. De novo, Pedro. Quando chegar lá, eu vou dar um abraço no Pedro e falar: Pedro, eu te amo. Eu preguei tanto sobre você. Nós vemos na vida de Pedro essas 2 influências. Uma imediata, a outra. Uma logo após a outra. Jesus, ele diz para os discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus diz: mas vocês, discípulos, vocês quem dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: Jesus, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Rei, aquele que deveria vir. Tu és o descendente de Davi que vai reinar sobre nós, que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Era isso que Pedro havia dito. Amém? Quando ele diz que tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és ungido, tu é aquele que deveria vir reinar sobre essa terra. Você é esse. E aí, Jesus, ele diz que ele era bem-aventurado. E ele diz que aquela revelação, ele não recebeu por carne nem por sangue, mas por Deus. Amém? Ou seja, ele teve a influência, uma inspiração divina para ele falar aquilo. Amém, queridos? E logo depois disso, Jesus continua falando, e Jesus diz: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos anciões, dos escribas, venha sofrer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Quando Jesus diz isso, Pedro chama ele no particular e diz: tem compaixão de você, Jesus. Tenha compaixão de você. E Jesus
diz: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas do homem. Ele havia tido uma experiência, uma influência do Espírito de Deus, e logo após isso teve uma outra influência, uma influência de Satanás. Amém, queridos? E o que o Diego ministrou aqui na conferência de socorros, você que não veio, eu quero compartilhar isso com você. Tenha cuidado quando uma pessoa começa a bater no seu ombro e falar: tenha compaixão de você. Você tem trabalhado muito. Você tem feito muita coisa e ninguém está te ouvindo. Esse negócio de ter compaixão, coitadinho, tenha pena de você mesmo. Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Era uma influência satânica. Então, tenha cuidado de você, tenha pena de você, cuidado, que pode ser uma influência maligna. Coitadinho, você está trabalhando tanto, você está tão sobrecarregado. Cuidado com a influência que está por trás. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso me impactou tanto, eu queria compartilhar com vocês. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus é bom. Então nós vimos que temos duas influências no mundo. Uma de Deus e a outra de Satanás. Não existe outra. E quando Paulo ele diz, em 2 Timóteo no capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos tem dado espírito de medo, ele está dizendo que medo é um espírito e que não vem de Deus. Se ele não vem de Deus, ele vem de quem? Capeta, diabo, demônio. Amém, queridos? Então, medo é um espírito que não vem de Deus. Amém? Mas o que vem de Deus é o poder, é o amor e é a moderação. E eu quero ficar com o amor nessa noite. Porque Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o amor já está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz, e a gente vai ler agora, que o amor, ele lança fora todo medo. O perfeito amor, o amor aperfeiçoado, é que lança fora todo o medo. Amém, queridos? Não é somente o amor dentro de nós, é o amor perfeito, é o amor aperfeiçoado. Ele precisa ser aperfeiçoado para lançar fora todo medo. Amém, queridos? Adão, ele tinha o amor de Deus dentro do seu coração ou não? Não, tinha, claro. Claro que ele tinha. Adão foi feito imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, então Adão também era amor. Mas Adão não foi aperfeiçoado no amor. Ele teve dúvida da palavra de Deus, quando disse que ele era imagem e semelhança, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, depois de desobedecer, ele teve medo, porque ele não foi aperfeiçoado no amor. Amém? Não é só ter o amor no seu coração é que lança fora todo medo. O amor, ele precisa ser aperfeiçoado. É o perfeito amor que lança fora todo medo. Você já tem o amor de Deus no seu coração. E nessa noite, esse amor vai ser aperfeiçoado. E todo medo vai cair fora. Amado, você não veio aqui à toa.
Nem é tão fácil ministrar essa palavra. O Senhor tem um propósito na sua vida. Shebariba. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia. Em 1 João. No capítulo... Prepara aí que depois eu vou pedir, tá? 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, no versículo 18. Você está aqui? Sim. Glória a Deus. Deus é bom. Você achou? Sim. 1 João, capítulo 17 e 18. 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18. Para de dar cola errada. 1 João só vai até capítulo 5. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Amém? Você achou? Eu quero ler todo ele, depois a gente vai voltar no versículo 17. Ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Eu quero mostrar para você, o amor produz tormento. Eu quero mostrar para você duas versões. Uma King James e outra corrigida. Pode soltar aí, Priscila. Olha o que diz nessa. No amor não existe medo ou receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está, não dá para ler mais, está aperfeiçoado no amor. Amém? Ou seja, o medo, ele pressupõe a punição, o castigo, ou supõe antecipadamente o castigo. Solta a outra. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é aperfeiçoado em amor. Amém, queridos? Ou seja, o amor, o medo, ele traz consigo a pena. Ele pressupõe o castigo, ou supõe antecipadamente o castigo, que nem é nosso. Ele antecipa um castigo que a gente nem é merecedor, porque nós não vamos ser castigados, mas quando andamos com medo, ele antecipa pena e castigo. Amém? Agora vamos ler tudo. O versículo 17, de novo. Que a gente vai entender agora o 17 melhor com esse entendimento. De uma antecipação de pena, de uma antecipação de castigo, quando nós temos ausência de amor, ou quando nós temos medo. Amém? E aí, no versículo 17, ele diz, nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Ou seja, é o perfeito amor que lança fora todo medo. E ele está falando, nisso é em nós aperfeiçoado o amor. E aqui, em duas coisas, que nós somos aperfeiçoados no amor. Em duas coisas, nós somos aperfeiçoados no amor, que esse amor aperfeiçoado, esse amor perfeito, lança fora todo o medo. Amém? Em duas coisas. No contexto, se você ler alguns versículos antes, ele está dizendo, quando amamos uns aos outros, nós somos aperfeiçoados no amor.
Mas o que eu quero ficar é com outro, que ele diz, o apóstolo João diz, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 5, que ele diz: aquele que guarda a minha palavra é aperfeiçoado no amor. Ou seja, eu sou aperfeiçoado no amor de duas maneiras. Quando eu amo o outro, quando amo ao meu irmão, e quando eu guardo a palavra. Quando eu guardo a palavra, eu sou aperfeiçoado no amor. Ou seja, eu preciso guardar a palavra para ser aperfeiçoado no amor. Não é só ouvir a palavra que eu sou aperfeiçoado no amor. É por isso que Satanás, ele quer roubar a palavra para não cair no seu coração. Amém, queridos? Porque quando eu guardo a palavra é que eu sou aperfeiçoado no amor. Quando eu guardo a palavra onde? Na mente? Não, é sentimento mental. É quando eu guardo a palavra no coração. É que eu sou aperfeiçoado no amor. Então são nessas duas coisas que nós somos aperfeiçoados no amor. Amém? Quando amamos uns aos outros e quando guardamos a palavra. Quando guardamos a palavra, nós somos aperfeiçoados no amor. E é essa palavra aperfeiçoada que lança fora o medo. Amém, queridos? E aí no versículo, continuando a ler, não terminamos. Ele diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Porque quando eu tenho medo, eu não tenho amor. E o medo, ele antecipa punição e castigo. Amém? Mas quando eu tenho amor, eu não tenho medo. Quando eu sou aperfeiçoado no amor, eu tenho confiança no dia do juízo. Porque eu tenho um amor aperfeiçoado em mim, eu tenho confiança no dia do meu juízo. Amém? Porque no dia do meu juízo, porque eu tenho um amor do Senhor dentro do meu coração, o meu juízo não é para receber punição e castigo. Porque o amor só é possível ter esse amor dentro de nós quando nós estamos na videira verdadeira que é Cristo. E nós somos ramos. E é o ramo que frutifica. Se nós formos separados da videira, nós ficamos impossibilitados de frutificar. Ou seja, eu sei que eu tenho amor dentro de mim porque eu estou em Cristo. E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Porque eu estou em Cristo, eu tenho paz com Deus. Amém? Deixa aberto aí e vamos ler Romanos, por favor, no capítulo 5. A gente vai voltar aqui. Em Romanos, no capítulo 5. Não posso te deixar de ler esse versículo. Romanos, capítulo 5. No versículo 5, a gente já citou esse texto. E olha só o que ele diz. Você achou? Olha o que ele fala. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Versículo 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que ele está dizendo. Por um justo, dificilmente alguém se anima a morrer. Por uma pessoa boa, pode ser que alguém se anime a morrer. Mas por um pecador, por um ruim. Eu e você como éramos? Cristo morreu.
demonstrando o seu amor, o amor de Deus para conosco. E aí, ele diz no versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ou seja, porque o amor foi derramado no meu coração, eu tenho confiança no dia do juízo. Porque eu fui livre da ira, eu fui livre da punição, eu fui livre da pena. Porque quem me garante? O que me garante é o amor que foi derramado no meu coração, que me fez discípulo. Eu sei que eu sou discípulo, como João capítulo 13 diz, porque o amor de Deus é derramado no meu coração. É o amor de Deus que me livra da punição. Então ele está falando isso, porque eu tenho o amor de Deus em mim aperfeiçoado, eu tenho confiança no dia do juízo. Porque eu não vou receber pena nenhuma, porque eu tenho um amor aqui. Amém? Eu só tenho esse amor porque eu estou ligado em Cristo Jesus. E se eu estou ligado em Cristo, nenhuma condenação há. Amém? Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, aquele que ouve e a palavra é guardada no coração, ele não vai ser condenado. Ele já passou da morte para a vida. Amém? Então era essa confiança que ele tinha. Amém? Porque o amor foi aperfeiçoado no coração dele, ele tinha confiança de estar diante do juízo. Porque o juízo dele não seria o juízo dos ímpios, mas o juízo dele era diante do tribunal de Cristo, o tribunal Bema, que é o tribunal de recompensa. É onde os presidentes dos jogos gregos se assentavam para recompensar os participantes. Ou seja, o tribunal que eu vou estar, ou o juízo que eu vou passar, não é de pena e nem de condenação, mas é de recompensa. Porque o amor, eu fui aperfeiçoado no amor, e aí eu tenho confiança para estar diante desse tribunal. Amém? E aí ele diz, e assim como ele é, eu sou nesse mundo. Assim como Cristo é, meu irmão, você é nesse mundo. Amém? A Bíblia diz que a lei foi dada, João no capítulo 1, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Foi o Filho unigênito que o revelou. Ou seja, foi Jesus que veio demonstrar os atributos invisíveis de Deus. Foi Jesus que veio mostrar o amor de Deus. Amém, queridos? Mas Paulo, ele diz, se eu tardar, vocês vão saber como proceder na igreja do Deus vivo, que é coluna e sustentação da verdade. Ou seja, a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Para ver o amor de Deus, para ver o caráter de Deus, era só olhar para Cristo. Mas Cristo se foi. Hoje Ele é assunto ao céu. Então quem vai sustentar essa verdade? A igreja do Deus vivo, que é coluna e sustentação da verdade. O mesmo amor que operava em Deus, que operava em Cristo, opera em nós hoje. Somos nós que sustentamos. E é esse amor que nos traz confiança de estar diante do tribunal de Cristo. Eu vou ser julgado, mas eu vou ser somente recompensado. Não tem punição, não tem condenação, porque eu tenho confiança, eu tenho amor, eu tenho sido aperfeiçoado no amor. Oh, glória a Deus. Amém? E aí depois ele fala no versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo produz tormento. O medo, ele
pressupõe ou supõe antecipadamente a pena, o castigo. Ele traz o castigo. Amém? E eles, o medo traz essas coisas. Logo, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Como nós somos aperfeiçoados no amor? Quando amamos uns aos outros, ou quando nós guardamos a palavra no coração. Então, quando a palavra cai no seu coração, medo nenhum chega. Porque no amor aperfeiçoado não há medo. O medo, ele traz punição. Antecipa punição, que nem é nossa. Porque nós não vamos ser punidos, nós vamos ser recompensados, mas quando nós andamos com medo, nós antecipamos punição que é do ímpio. Amém, queridos? Mas medo nenhum, amados, vai subsistir nessa noite. Amém, queridos? Medo nenhum. Então eu preciso ser aperfeiçoado no amor. E para ser aperfeiçoado no amor, eu preciso guardar a palavra perto de mim. Aonde? Na minha boca. Aonde? No meu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então, qual é a palavra da fé? É a palavra que é guardada no coração. Por isso que a Bíblia diz que a fé atua pelo amor. O que é o amor? Guardar a palavra no coração. E qual é o espírito da fé? Eu criei, por isso falei. Falou o quê? O que está guardado no coração. E quando você age assim, eu guardei a palavra no meu coração, e eu falei a palavra, você lança fora todo o medo. Surgiu um caroço aqui. E aí? O que tem guardado no seu coração? Será que é um câncer? Eu acho que eu estou com câncer. Punição vai vir, vai ser câncer. Mas quando eu estou com um caroço aqui, o que eu tenho no meu coração? Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você começa a falar a palavra que você guardou no seu coração, ou seja, a fé começa a operar sobre o amor, através do amor, e a dúvida vai ficar longe, o medo vai ficar longe, não vai chegar. Reixa! Aleluia! Amém, queridos? E quando o apóstolo Paulo, ele pega esse texto para dizer que a palavra está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, ele está pegando uma palavra de Deuteronômio. Eu quero abrir com você lá, Deuteronômio, no capítulo 30. E aqui, o apóstolo Paulo está pegando uma palavra, uma promessa que Deus havia feito para o povo de Israel pisar na terra prometida. Se você guardar a palavra que eu estou dando para vocês, você não precisa subir no monte, não precisa descer nas profundezas, você vai estar perto de vocês, a promessa está perto de vocês, está na boca, vamos ler. Olha só, no versículo 11, 30, 11, ele diz: porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não estás no céu,
para dizerdes, esse texto todo aqui está lá em Romanos capítulo 10. Não estás nos céus para dizerdes, quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nola faça ouvir, para que a cumpramos. Nem está além do mar para dizer, quem passará por nós além do mar que nos traga e nola faça ouvir para que cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprirás. E aí no versículo não acabou. E aí ele continua. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes os mandamentos, como nós somos aperfeiçoados no amor? Quando guardamos a palavra. Se você guardar a palavra que eu estou dando para você, meu irmão, eu estou colocando o bem e o mal. Se você guardar, você vai desfrutar do bem. Amém? O bem e o mal, ele não estava colocando o mal. O mal já havia sido colocado lá no Éden, quando o homem desobedeceu. Lá ele se tornou maldito, amém? Aqui só está sendo avultado, se é assim que você fala, se posso falar. Só está aparecendo mais, mas não é Deus que criou o mal, amém? Deus criou o bem, amém? E aí ele está dizendo, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais para possuí-la. No versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Já falei sobre isso. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habitas na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então o que ele está dizendo aqui, como é que você vai possuir a terra prometida? Como? Se vocês guardarem os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus mandamentos, bênção e vida, longevidade vai acompanhar vocês. Então ele está dizendo, guarda o meu mandamento. Guarda isso no coração, para vocês serem aperfeiçoados no amor, para quando estiver diante de uma dificuldade, você não fala dúvida, mas fala fé. Amém? Mas o que aconteceu com os espias? Quando o Senhor disse para espiar a terra. O Senhor falou com Moisés para separar 12 príncipes, 12 dos principais da terra, para espiar a terra prometida, a terra que ele ia dar, já por promessa, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Amém? E os espias vão espiar a terra, e veem que a terra, ela era boa, ela manava leite e mel. Mas eles começam a observar as dificuldades. E porque a palavra não estava guardada no coração deles, eles disseram, a terra até é boa, mas nós vamos ser esmagados por elas. Lá naquela terra tem gigante. Nós, aos seus próprios olhos, somos como gafanhotos. Ou seja, a palavra não tinha caído no bom solo do coração deles, eles estavam falando dúvida e medo chegou. Amém? E nós vemos a Marcela na quinta-feira falando que o coração deles estavam no Egito ainda. Ou seja, a palavra não caiu no bom solo do coração deles, porque no coração deles ainda estava o Egito. E porque não foram aperfeiçoados no amor, não guardaram os mandamentos, a palavra do Senhor, medo chegou e punição chegou. E nenhum deles
entrou na terra prometida. A não ser Josué e Caleb, que quando eles estavam dando um relatório de incredulidade, Josué e Caleb dizem: eia! Calem-se! Eu não quero ouvir incredulidade. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E nenhuma daquela geração, daqueles homens, entraram na terra prometida. Mas Josué e Caleb entraram. E Caleb disse: já passa 45 anos. Mas o Senhor me conservou com vigor, como de um menino. Me dá a minha terra. E ele recebeu a bênção. Amém? Porque o relatório dele foi de fé. A fé que opera por amor, pelo amor, lançou fora todo o medo. Amém, queridos? Qual é a circunstância? Qual é o medo que tem se levantado contra a sua vida? Amados, tem palavra no seu coração. Tem palavra no seu coração para ser aperfeiçoado no amor e lança fora todo esse medo. Nenhuma punição vai chegar à sua vida. Nenhuma punição vai se chegar na sua vida. O Senhor não te trouxe aqui nessa noite à toa. Ele sabia que você estaria aqui. E Ele, a unção e a palavra que encontrou o bom solo do seu coração e foi aperfeiçoada, vai lançar fora todo o medo.